Obrigada. A nossa última questão. Muito foi dito pelos candidatos e vices sobre promover uma maior integração com a sociedade, mas todos os exemplos passaram por ampliar os convênios com empresas privadas. Consideramos, no entanto, que a Unicamp tem responsabilidade de produzir ciência e tecnologia para melhorar a vida do conjunto do povo brasileiro, em especial das classes menos abastadas. Quais são suas propostas concretas para ampliar os programas de extensão junto às camadas populares, tal como nos bairros periféricos de Campinas e região? Patrícia, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma das perguntas assim que mais me agrada responder. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, no nosso programa, a gente valoriza 4 eixos nessa questão. Então, de fato, a gente coloca que é importante estabelecer relações intensas com o setor empresarial, grandes e médias empresas, mas não exclusivamente. Tá? Nós temos uma ênfase muito grande na economia solidária, né, ou no empreendedorismo social, algo que é, hoje, na história da Unicamp, importante para uma parcela significativa dos docentes e dos alunos. No caso específico da Faculdade de Engenharia de Alimentos, de onde eu venho, nós temos um grupo de extensão social que chama Gesto, né? O Enactus, que é um grupo de empreendedorismo social estudantil, tem uma força sempre muito grande entre os alunos da Faculdade de Engenharia de Alimentos. E temos vários exemplos de trabalho com quilombolas, com movimento sem terra. Isso é verdade na agrícola também, na Faculdade de Engenharia Agrícola. A professora Sônia Bergamasco esteve muito envolvido em atividades junto ao MST. Então, eu sou muito favorável a isso, né? Eu acho que uma das coisas, eu diria até, do Estado brasileiro. O Estado tem que ser, antes de tudo, um agente de desenvolvimento social, né? Ele tem que, antes de tudo, estar voltado para as camadas da população mais carente. Tá? Então, eu já falei empreendedorismo social também. Eu acho que a gente tem que fazer atividade, e isso envolve atividade com organizações sociais e com movimentos sociais. Tá? Um outro aspecto é a relação com as organizações da sociedade civil e com instituições públicas, como escolas, por exemplo. Mas a gente tem que ter uma política nesse sentido também com as instituições do Estado. Nós temos, às vezes, uma preocupação forte, importante, de termos relação com as instituições do governo federal e do governo estadual, mas a gente tem pouca relação com as prefeituras, né? Até na área de saúde, a gente tem pouco diálogo. A gente oferece uma quantidade imensa de serviços para toda a região de Campinas, mas a gente tem pouco diálogo com essas instituições públicas da região de Campinas, e a gente tem que aumentar isso. Agora, isso tem que ser feito pelo conjunto da universidade. A gente pode fazer coisas na área de educação, a gente pode fazer coisas na área de educação física, na área de economia, né, na área social em geral. Então, tem várias atividades que podem ser realizadas. Qual a importância disso? Né? Além da atividade em si, é estreitar os nossos laços com a sociedade. E esse estreitamento faz parte também de uma estratégia de aumentar a nossa força para fazer face a esses ataques ao ensino superior e esses ataques à Unicamp. Como fazer isso? Então, tem várias dimensões. A gente sabe que tem várias iniciativas na Unicamp. A Unicamp tem vários cursinhos. A Unicamp tem um grande número de cotistas hoje em dia e um grande número de não cotistas favoráveis à ação social, certo? A ação de diálogo com a sociedade. Nós temos vários professores que desenvolvem atividades de economia solidária. A gente precisaria dar mais suporte a isso, tornar isso uma atividade mais orgânica da universidade, que ela seja valorizada como uma das atividades fins mais importantes. Então, a gente acha que uma próxima gestão tem que ter na extensão e na assistência uma grande ênfase. Isso implica em valorizar nos relatórios de atividade docente, por exemplo, a importância da extensão. A gente não pode olhar mais a atividade docente sobre a ótica única e exclusivamente do desempenho do docente na pesquisa e publicação. A gente tem que
valorizar mais a atividade de ensino na graduação e na pós, e valorizar muito mais a atividade de extensão, para ela deixar de ser uma iniciativa só do docente, ela tem que ser uma iniciativa da instituição, né? Nós temos questões associadas à curricularização da extensão. Então, essa é algo que a gente pretende aprofundar, para que nos cursos de graduação e também na pós-graduação, essas atividades desempenhem um papel importante. Isso é importante para a formação de um espírito de ação coletiva. A gente sabe que hoje trabalho em grupo é uma questão essencial, mas também é importante para que a gente mude a nossa agenda de ensino e pesquisa, né? A gente tem que aproximar os nossos temas de pesquisa das carências da nossa sociedade. Então, esse é um passo também que a gente pretende dar. Sabemos que não é fácil, nós temos uma tradição muito focada em pesquisa, mas a gente acha que é possível, passa por incentivar os grupos que já fazem isso, passa por procurar envolver todo o conjunto da comunidade nesse tipo de ação. E nós estamos a fim de fazer isso sem qualquer tipo de preconceito. O que eu quero dizer sem qualquer tipo de preconceito? Não é só a extensão com os setores do grande empresariado que é importante. É muito importante a ação na economia solidária social, no empreendedorismo social, a ação junto a pequenas empresas e ao empoderamento desses grupos que querem desenvolver negócio. Nós podemos transferir conhecimento, tecnologia. É muito importante isso junto às instituições públicas, sejam aquelas diretamente do Estado, sejam aquelas que estão na periferia de Campinas, né? Como você mencionou. E nós temos aí cerca de quase 9.000 pessoas entre funcionários e docentes. Mais de 30.000 alunos de graduação e pós. Essas pessoas têm que ser porta-vozes da Unicamp junto à sociedade. A gente precisa gerar esse espírito que contamine a todos, né? A gente tem que fazer de uma Unicamp de portas abertas algo que seja permanente na nossa história, acolher a sociedade e sermos acolhidos por ela. Esse é um lema, é um dos princípios norteadores da nossa candidatura à Unicamp Construindo Amanhã.